Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Então, hoje nós vamos retomar nossa aula sobre a leitura da LDB, nesse objetivo da gente fazer uma leitura dinâmica dessa lei, nesse curso específico sobre a LDB. Então, hoje é o segundo momento da nossa aula, né? A gente separou a leitura em vários momentos, que a gente possa fazer uma leitura dinâmica, atenta, e também ver como é que as bancas de concursos estão cobrando esse tipo de conhecimento, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Esse canal é direcionado para quem está se preparando para concurso na área educacional, tanto no magistério da educação básica, quanto no magistério do ensino superior e também para os cargos técnicos, técnicos em assuntos educacionais, pedagogos e os cargos de analistas dos tribunais, tá bom, gente? Então, sejam muito bem-vindos. Então, vamos retomar aqui a nossa aula, né? Nossa aula 2 sobre a LDB. Então, eu separei aqui uma pequena revisão, né, da nossa aula, tá bom? Para que a gente possa retomar o que nós já estudamos, né? Vou dar licença aqui para diminuir a minha imagem. E aí vamos lá. Então, nós começamos a nossa leitura aqui da LDB, né? Na nossa primeira aula. E aí o que que nós vimos, né? Do artigo 1º que trata da educação abrange quais processos formativos. Então, nós entendemos, né, que no artigo 1º a educação se desenvolve na família, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, o processo formativo que entende lá o artigo 1º, né, de como a educação se desenvolve, ela se desenvolve em todas essas instâncias aqui que eu acabei de falar para vocês, tá bom? E aí o parágrafo 1º traz o seguinte, que a educação escolar se desenvolve predominantemente, não quer dizer que é exclusivamente, tá bom? Mas predominantemente por meio do ensino em instituições próprias, tá certo? E o parágrafo 2º traz o seguinte, que a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Ora, uma vez se o artigo entende que a educação, né, abrange os processos formativos que se desenvolvem em todo o contexto em que o sujeito está inserido, obviamente a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Tranquilo aqui, gente? No artigo 2º, o que, que nós vimos, né? Nós vimos que a educação dever da família e do Estado, tá bom? E ela é inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Isso daqui cai bastante em prova, né? Nós resolvemos, inclusive, questões que cobravam esse tipo de conhecimento. E a finalidade da educação é o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Tranquilo demais, né? O artigo 2º, tá bom? O artigo 3º, né? A gente trabalhou os princípios da educação, ou seja, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, né? E nós vimos que os princípios aqui vão... A gente tem 15 princípios, tá certo? Desde o primeiro ao 15º, tá bom? Então é importante revisar a aula, né? Ou fazer uma leitura lá dos princípios que estão regindo o processo educacional, né? Que estão regindo o processo de ensino e aprendizagem, tá certo? E aí nós iniciamos o artigo 4, né, que trata do dever do Estado com a educação escolar, tá bom? O que que nós vimos aqui no artigo 4, gente? Nós vimos que a educação básica ela é obrigatória e gratuita a partir dos 4 aos 17 anos de idade. Então, nós frisamos a importância desse recorte temporal aqui, né? Ela é obrigatória em que momento? É dever do Estado e ela é obrigatória em que momento? Dos 4 aos 17 anos de idade. E ela está organizada da seguinte forma, né? Aqui eu estou falando de educação básica, tá bom? Pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Tranquilo, gente, aqui, muito de boa, né? E aí a gente viu que no inciso 3º, o que, que ele diz? O atendimento educacional especializado gratuito a educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação transversal a todos os níveis, né? Então, esse atendimento educacional especializado ele é transversal a todos os níveis de educação. Lembramos que a gente tem dois níveis de educação. A gente tem educação básica e ensino superior. Então, esse atendimento especializado, ele é transversal nesses dois níveis, né? Ele precisa, o aluno com deficiência precisa ser atendido de forma adequada, né? Tanto na educação básica quanto no ensino superior, tá bom? Etapas e modalidades, né? A gente viu que a educação básica tem as 3 etapas, né? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E as modalidades, ensino profissional, né?
educação de jovens e adultos, educação do campo, tá bom? Preferencialmente, né, na rede regular de ensino. Tá certo, gente? Tranquilo até aqui? Então, vamos seguir aqui com a nossa aula, tá bom? Vamos seguir aqui com a nossa aula, né? Então, nós paramos, tá, no inciso 9º, né? E para dar continuidade aqui, nós vamos continuar no inciso 10º, tá bom? Na nossa aula. Vamos lá. Então, o que que diz aqui o inciso 10, né? Vaga na escola pública de educação infantil. Lembrando que eu estou falando ainda sobre o dever do Estado. A gente está no artigo 4 da LDB, tá bom? Então, a gente vai continuar a leitura aqui. Vaga na educação pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência de toda criança a partir do dia em que ela completar 4 anos de idade. Veja que interessante, né? Qual é o dever do Estado e o que em que momento a educação é obrigatória para todo mundo, né? A partir dos 4 anos aos 17 anos de idade, né? Então, esse inciso traz o seguinte, que a escola pública, né, de educação infantil ou de ensino fundamental, vai dar a ser mais próxima da sua residência toda criança a partir de que ela completar os 4 anos de idade. Então, as crianças, né, terão o direito de se matricular naquela escola mais próxima de sua residência, tá certo? No momento em que ele completar 4 anos de idade, que é o momento em que a educação ela torna-se obrigatória, tá bom? A alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica como requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem para o desenvolvimento dos indivíduos, né? Olha aqui, atualizado agora em 2022, né? Fresquinha aqui, atualização desse inciso, né? Inclusive, a gente tem um pacto, né, da alfabetização na idade certa, tanto no estado do Ceará como a nível nacional, e o inciso traz exatamente isso, tá bom? Vamos lá para o inciso 12º, né? Educação digital com garantia de conectividade de todas as instituições públicas de educação básica, superior à internet em alta velocidade, adequada para o uso pedagógico, com desenvolvimento de competências voltadas ao letramento digital de jovens e adultos, criação de conteúdos digitais, comunicação e colaboração, segurança e resolução de problemas, né? Mais um inciso aqui atual, tá bom? De 2023, trazendo o direito, né, à educação digital para a educação básica, né? Mas não só para a educação básica, tá bom? E superior, tá certo? Olha aqui, ó, educação básica e educação superior, né? Então, é um direito essa inserção dos alunos, né, à educação digital, tá bom? E é um dever do Estado garantir isso também. Parágrafo único. Para efeito do disposto, né, no inciso 12 do caput deste artigo, as relações entre ensino e aprendizagem digital deverão prever técnicas, ferramentas e recursos digitais que fortaleçam os papéis de docência e aprendizagem do professor e do aluno, que criem espaços coletivos e mútuos de desenvolvimento, tá bom? Aqui ele está dizendo que para garantir na educação digital é necessário, né, que o ensino preveja, né, técnicas, ferramentas e recursos digitais, ou seja, que dê condições também para que essa educação digital seja efetivada na prática, né? Capacitação dos professores, né, laboratórios de informática nas escolas, tá certo? E conectividade para que os alunos possam ser inseridos dentro do processo educativo na educação digital. Tranquilo, gente? O artigo 4A, né? Mais uma atualização aqui. É assegurado atendimento educacional durante o período de internação ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o poder público em regulamento na esfera de sua competência. Então, veja, a seguinte situação: o aluno, por algum motivo, ficou impossibilitado de ir à escola, né, por algum acidente ou por algum problema de saúde. Então, é garantido a ele, né, esse regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, ou seja, ele tem direito, né, a ter acesso ao que está sendo trabalhado na educação, né, na sua sala de aula, na sua série, para que ele possa acompanhar esse processo de ensino-aprendizagem, tá bom? Então, é assegurado a ele, né, ao aluno nessa condição, a educação básica, tá bom, gente? Dentro da educação básica, o direito de acompanhar as atividades, né, ou no hospital ou em regime domiciliar, para que ele possa não ficar atrasado, né, acompanhar as atividades daquela série em que ele está cursando. Tranquilo aqui? Vamos lá para o artigo 5º, tá bom?
O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. Então, quando eu digo direito público subjetivo, eu estou dizendo que é um direito que qualquer pessoa pode exigir do Estado, tá certo? E qual é esse direito que qualquer pessoa pública pode, qualquer sujeito público, né, pode exigir? É dentro daquela etapa obrigatória, entre os 4 e os 17 anos de idade, tá certo? Se você foi negado a sua matrícula, você pode acionar o poder público exigindo, né, a matrícula naquela etapa obrigatória, tá bom? Que é dever do Estado. O poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como jovens e adultos que não concluíram a educação básica, né? Esses dados servem, inclusive, para fomentar políticas públicas, né? Fazer-lhes a chamada pública, zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola, tá bom? Por isso a importância da frequência, quando o aluno deixa de frequentar, né? A escola tem que comunicar o conselho tutelar, e o conselho tutelar vai até a família, né? Porque lembre-se do artigo 2º, né? A educação é dever de quem? Da família e do Estado, tá bom, gente? Então a família também é responsável pela frequência do aluno à escola naquela etapa obrigatória, tá certo? Qual é a etapa obrigatória? Entre 4 e 17 anos de idade. Divulgar a lista de espera por vagas dos estabelecimentos de educação básica de sua rede, inclusive creches, né? Por ordem de colocação e sempre que possível por unidade escolar, bem como divulgar os critérios para a elaboração da lista, tá bom? Lembrando, gente, que a creche, tá certo? Que atende ali crianças de 0 até 4 anos de idade, ela não é obrigatória, tá certo? Ela tem que ser ofertada de forma pública, né? Inclusive, ela é ofertada também em instituições privadas, mas ela tem que ser ofertada de forma pública, mas ela ainda não é obrigatória, por isso que ela não é universalizada para todas as pessoas que querem esse serviço, né? O que é obrigatório é a partir dos 4 anos de idade, tá bom? Vamos lá para o próximo, né? Garantir aos pais, aos responsáveis e aos estudantes acesso aos resultados das avaliações de qualidade de rendimento escolar nas instituições de ensino diretamente realizadas por ele ou em parceria com organizações internacionais. Veja que interessante aqui, ó, esse inciso atual, né? Foi atualizado em 2024. É direito da família saber qual é a qualidade de ensino que está sendo ofertado naquela escola. E como é que é oferido isso, professor? A qualidade de ensino ofertado nas escolas, né, é oferido através do IDEB, né, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, né, isso a nível nacional, mas tem organismos internacionais que também avaliam a qualidade do ensino público, né, em vários países. Então, a família pode requerer a qualquer momento saber como é que está a qualidade do ensino daquela escola em que seu filho está matriculado, tá certo? Em todas as esferas administrativas, o poder público assegurará, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório. Olha aqui que interessante. Ó. Então, o poder público acionado, ele vai assegurar primeiro o ensino, o acesso ao ensino obrigatório. Qual é o acesso ao ensino obrigatório? A partir de quantos anos? A partir de 4 anos até os 17 anos de idade, que contemplam ali a educação básica, né? A pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio. Beleza? Que nós vimos lá no momento inicial do artigo 4. Nos termos desse artigo, contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino conforme as prioridades constitucionais e legais. Tranquilo aqui, gente? Beleza? Então vamos lá. Qualquer das partes mencionadas no caput, né, pode ser a família, pode ser o Ministério Público, pode ser a escola, né, deste artigo, tem legitimidade para peticionar o Poder Judiciário, na hipótese do artigo 2º, na hipótese do parágrafo 2º do artigo 208 da Constituição Federal, sendo gratuita a de rito sumário ação judicial correspondente. Então, qualquer pessoa, gente, pode acionar aqui, ó, o Poder Judiciário para fazer com que o dever do Estado seja efetivado na obrigação de ofertar a educação pública, tá certo? Naquelas etapas que são obrigatórias, ok? Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento de ensino obrigatório, né, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. Então, sim, é crime, né? Imagine que um município, um estado, né, ele não oferte ali aquelas etapas que são obrigatórias para as pessoas, né? Então, se isso for comprovado, né, compete a ele garantir o oferecimento do ensino obrigatório e poderá ser imputado por crime de responsabilidade, tá bom? O gestor, né, que está à frente daquela pasta. Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independente da escolarização anterior, né?
E aí o parágrafo 6º, né, diz o seguinte: incumbe ao poder público promover, nos termos de regulamento, o acesso público às informações educacionais de censo anual, as dos exames do sistema de avaliação de educação básica, considerando todo o processo de realização dessas atividades, né? Então, isso precisa ser público, essas informações que eu falei que diz respeito à qualidade das instituições de ensino, né? Elas precisam ser públicas, tá certo? Então, qualquer pessoa pode ter acesso, né? Você pode requerer e, se for negado, você pode acionar o poder público, tá certo? Então, vamos lá para o próximo, né? Parágrafo 7º. A organização e a manutenção do sistema de informação e estatísticas educacionais pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, no âmbito da administração direta e indireta, sujeitar-se-ão ao dever de transparência e publicidade como preceitos legais ao direito fundamental de acesso à informação de que trata, né, a Lei 12.527, a Lei de Acesso à Informação. Então, é preciso, né, ter plataformas que dê direito a acesso a essas informações sobre a qualidade do ensino, né, que diz respeito também à lei de acesso à informação, né, de transparência, para que as pessoas, a comunidade, possa também fazer a sua análise e acompanhamento da gestão da educação pública. Tranquilo, gente? Ó, dados e microdados agregados e desagregados coletados na execução de políticas educacionais de caráter censitário, avaliativo, regulatório serão tratados, divulgados, compartilhados sempre que possível de forma anonimizada, observados os parâmetros para anonimização previstos em regulamento. Então, o que acontece? Aqui, embora esses dados, né, da qualidade da educação, eles precisam ser públicos e precisam dar acesso às pessoas, mas eles precisam ter alguns sigilos. Então, assim, eu não posso dar dados específicos de um aluno, né? Eu tenho que dar dados gerais para a gente não comprometer os dados individuais de cada pessoa, tá bom? Tranquilo aqui, gente. Esses artigos que foram atualizados agora em 2024, né, ele diz respeito, na verdade, a acesso às informações sobre a gerência, né, a transparência dos dados educacionais, né, tanto a nível de União, de Estado e dos municípios, tá certo? Esses dados educacionais, só reforçando aqui, são gerais, desde dados educacionais, né, de qualidade do ensino que está sendo prestado, como de recursos financeiros que estão sendo investidos ali naquele sistema educacional. Beleza? Tranquilo? Então vamos para o artigo 5º-A. Aplique-se ao disposto, né, do parágrafo 6º, 7º, 8º do artigo 5º desta lei as informações educacionais do censo dos exames, né, do sistema de avaliação de educação superior, tá bom? Então, as instituições de ensino superior também precisam divulgar os seus dados para a comunidade, né? É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças da educação básica a partir dos 4 anos de idade. Ó, veja que interessante. Por que o Ministério Público é acionado? Por que o Conselho Tutelar é acionado quando é identificado que a criança está fora da escola, nessa etapa obrigatória? Porque é dever dos pais, gente, ó, ou responsáveis, efetuar a matrícula das crianças na etapa que são obrigatórias, ó, a partir dos 4 anos de idade, tá bom? Artigo 7º. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições. Então, nós vimos que, como princípio, a coexistência de educações de instituições públicas e privadas, tá? E tem um artigo específico dizendo isso, ó, que o ensino é livre à iniciativa privada atendida às seguintes condições. Quais são as condições que a iniciativa privada precisa atender? Cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino, obviamente, que as instituições privadas precisam cumprir o ordenamento jurídico nacional, né? Então, ela precisa cumprir a BNCC, ela precisa cumprir os marcos normativos dos estados, dos municípios, para poderem funcionar, tá bom? Autorização e funcionamento de avaliação e qualidade pelo poder público e capacidade de autofinanciamento ressalvado previsto no artigo 3º da Constituição, tá certo? Então, as escolas, né, estão também privadas, né, elas passam pelo processo de avaliação de qualidade pelo poder público. Então, quem faz a avaliação, né, dessas instituições é o poder público, tá bom? Não são simplesmente elas, ok? E a capacidade de autofinanciamento ressalvada aquelas em que elas são, né, bancadas por iniciativas públicas, né? Porque existe também as escolas, né, sem caráter, sem fins lucrativos, que são bancadas por recursos públicos, tá bom? Que está aqui no artigo 213 da Constituição Federal. Beleza, gente?
Então, vamos aqui para nossa próximo slide, né, no artigo 7A da LDB. Né? Então, o que está dizendo o artigo 7A da LDB? O aluno regularmente matriculado em instituições de ensino público ou privada de qualquer nível é assegurado, no exercício da liberdade de consonância de crença, o direito de, mediante prévio motivado requerimento, ausentar-se de prova e de aula marcada para o dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-se-lhes atribuir o critério de instituição sem custos para o aluno, uma das seguintes prestações alternativas nos termos dos inciso 8º do caput do artigo 5º da Constituição. Então, é direito do aluno, né, que pratica determinadas crenças, né, em que seja, naquele dia, essa crença que ele pratica, né, seja vedado o exercício de determinada atividade, né, que entre em choque com as atividades escolares, ele ser excluído dessas atividades naquele momento, tá bom? E aí, ó, prova ou aula de reposição, ele é excluído naquele momento, né, em que a religião não permite, porém, ele vai ter o direito à reposição, às reposições daquela prova ou daquela aula, né, conforme o caso, e realizar a atividade em data alternativa, no turno de estudo do aluno ou em outro horário agendado, com a sua anuência expressa, tá bom? Então, por exemplo, um sábado, né, tem uns alunos sabatistas que não pode realizar atividades, então aquela atividade marcada para aquele período tem que ser agendada em outro momento para o aluno, tá certo? Trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa com tema, objeto e data de entrega definidos pela instituição de ensino, tranquilo. Prestação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia, a ausência do aluno, né, daquela atividade, tá bom? O cumprimento das formas de prestação alternativa de que trata este artigo substituirá a obrigação original de todos os efeitos, inclusive regularização de registro de frequência. Então, é o seguinte, quando o aluno, né, tem possibilidade de cumprir determinada atividade e é feito, né, uma atividade alternativa, tá bom? Aquela falta dele, ela é justificada, beleza, gente? As instituições de ensino implementarão progressivamente, no prazo de 2 anos, as providências e adaptações necessárias à adequação do seu funcionamento às medidas previstas nesse artigo, né? E o disposto deste artigo não se aplica ao ensino militar a que se refere o artigo 83 desta lei. Então, a única coisa que está fora, né, é o ensino militar, né? As escolas militares, tá bom? Não prevêem essas atividades alternativas a esses alunos que estão isentos de praticar determinada atividade escolar naquele momento em que a sua crença, a sua religião não permite. Beleza? Tranquilo? Então, para finalizar, né, vamos fazer aqui algumas questões e ver como é que as bancas de concurso cobram o artigo 4 ali da LDB, tá bom? Da qual nós acabamos de fazer a leitura, beleza? Então, vamos lá. Conforme o artigo 4, né, da Lei de Diretriz e Base da Educação, LDB, o dever do Estado com a escola, com a educação escolar pública seria efetivado mediante algumas garantias, exceto ele quer saber qual é aquilo que não é dever do Estado, né? Então vamos lá. Alternativa A, ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso à idade própria. O que vocês acham, gente? O que nós tínhamos lido, né? Em relação ao dever do Estado com a oferta de educação escolar pública, né? O ensino fundamental, ele é um ensino obrigatório ofertado? Sim, mas só ele. Você lembre que nós vimos que a partir dos 4 anos até os 17 anos de idade. Então, o que tem ali naquelas etapas? A gente tem a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio. Então, não é só o ensino fundamental, tá bom? Então, aqui, a alternativa está faltando a pré-escola e o ensino médio. Ok, a alternativa aqui, exceto, né, seria a alternativa A, que não está de acordo com o que nós acabamos de ler, mas vamos ler as outras questões. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, corretíssimo, isso mesmo, é dever do Estado, né, ofertar dentro dessa linha do tempo aqui, né, dos alunos, tá bom? Educação pública básica obrigatória, ok? Educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade? Sim, né? Exatamente, também, tá? Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, também está ok, né? Nós vimos lá que temos os níveis de ensino e as pessoas precisam ter acesso aos níveis mais elevados de ensino, pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Tranquilo, gente? Vamos aqui para a próxima.
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o dever do Estado da educação escolar será efetivado mediante a garantia de, exceto, vamos lá. Olha as alternativas. Inclusive está se repetindo, né, essa questão, mas vamos ver que tem mais alternativas para a gente analisar. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Ok, nós vimos que é isso mesmo. Educação básica organizada em pré-escola e ensino fundamental. Só isso, gente? Pré-escola e ensino fundamental? Tá faltando uma coisa aqui, né? Ensino médio, gente, tá bom? Ensino médio, ok. Então já achei aqui a alternativa, né? Embora se repete, mas ele cobrou um conteúdo diferente, ele apresentou uma alternativa diferente, né? Então não é só a educação básica, ela está organizada em pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, não só em pré-escola e ensino fundamental, tá bom? Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, as habilidades de superdotação, transversal a todos os níveis, né? Nós frisamos isso daqui, é importante frisar. Todos os níveis. Quais são os níveis da educação? Educação básica, ensino superior, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino, oferta de ensino noturno regular, adequada às condições dos alunos. Nós vimos que é dever do Estado, né, ofertar ensino noturno para aqueles, né, que não têm condições de fazer o ensino diurno, tá certo? Porque trabalham, né? Padrões mínimos de qualidade de ensino definidos como variedade e quantidade mínimas por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Nós vimos isso, que é dever do Estado dar condições mínimas de qualidade de ensino, inclusive com padrões, né, de quantidade mínimas por alunos em salas de aula, tá bom? Ok? Tranquilo aqui? Vamos lá para a nossa próxima questão, né? É dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante garantia de... O que é, gente? Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Isso daqui é o quê? Nós vimos isso daqui também, né? Estava no artigo 3º, isso daqui é um princípio, né? Em que o ensino será ministrado. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Então, se você tem dúvida, reveja lá os princípios da educação, tá bom? Artigo 3º. Então, não é dever do Estado aqui, não está no artigo 4, beleza? Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino. Veja que interessante esse artigo, né? Essa alternativa, porque ela nos leva, o candidato desavisado, provavelmente ele poderia colocar como alternativa correta essa daqui, mas não é. Por que, professor, não é? Porque nós vimos que o atendimento educacional especializado ao educando está faltando coisas aqui, né? Ou seja, ele é transversal em todos os níveis, ele atende a todas as etapas e modalidades de ensino, tá bom? E ele realmente é preferencialmente na rede regular, só que está faltando aqui essas outras questões que eu coloquei, tá bom? Então não é essa alternativa, né? Educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade, né? Vamos lá, isso daqui tá lá, né? Nós vimos que tá lá no artigo 4, né? Educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade, né? Correto aqui seria essa alternativa, tá bom? Inclusive que se repete, né? Atendimento gratuito em creches e pré-escolas a crianças de 0 a 6 anos de idade. Veja que interessante, gente. Ele é gratuito, né? Atendimento em crianças e pré-escolas de até 6 anos de idade. Mas não é de até 6 anos de idade. Qual é o erro aqui, né? Seria até 5 anos de idade, tá bom? Porque a partir dos 6 anos de idade, a criança entra no ensino fundamental. Ela tem que estar matriculada no primeiro ano do ensino fundamental. Beleza, gente? Tranquilo. Então, vocês percebam, né? Como é que as bancas de concurso cobram esse tipo de conhecimento, né? Então, o candidato ele precisa fazer uma leitura atenta, né? E uma leitura recorrente e praticagem. Precisa fazer exercício, resolvendo questões, né? Ver como é que as bancas cobram esse tipo de conhecimento, porque como nós vimos, as questões elas se repetem, né? A tendência é as questões se repetirem e se repetem de forma muitas vezes iguais e trocando algumas palavras, tá bom? Então, continue estudando, continue se preparando, porque esse ano de 2025, né, é um ano que teremos muitos concursos, tá certo? Teremos concursos nas instituições de ensino federais, né, nos institutos federais, nas universidades, e também teremos os concursos nas redes municipais e estaduais de educação básica, tá bom? Então, confie na soma constante, né, dos pequenos esforços constantes, tá certo? Então, bons estudos e até mais.